E falando em amigos, olha que bom. Eu hoje ganhei 2 livros. Esse também é muito especial, porque no caso do Rui eu não conheço pessoalmente, no caso do autor desse livro eu conheço muito pessoalmente. Cheguei a ver ele mais que a minha mulher na época. É verdade, a gente se via o tempo todo. Essa frase não é muito bacana. Cláudio Caivano. Ótima frase. Salve, pessoal. Conta boa aí, tarde vai. à bancada. Boa tarde. Bom te Prazer ver. rever você. Bom Estava te com ver. saudades dessa bancada aqui. A todos da bancada, como eu disse, mas principalmente Vossa Excelência e audiência. Estava com saudade de vocês, mas tem que ser rapidinho hoje. Eu fiz o lançamento na Shot Fair, que ocorreu na semana passada, né, de 16 a 18 de julho. Fizemos o lançamento, minha segunda edição desse livro, 8 de janeiro, a história não contada, mas contada por alguém que não só foi o primeiro advogado de fora do Distrito Federal a chegar lá, mas esteve presente em todos os dias e continua presente até hoje. Então, 3 anos e meio depois, eu trouxe mais um relato, 60 páginas a mais, com todas as irregularidades, nulidades, né, inconstitucionalidades, incompetência do tribunal, para que o leigo, né, não é feito para pessoas de direito, ou formadas em direito, mas principalmente para os leigos terem a história brasileira contada, principalmente desse estado de exceção que a gente vive, Segre. E você me presenteou, vendo, né? Quem fez o prefácio desse livro? Eu não sei se você conhece, mas é um apresentador, um comunicador de primeiro, um economista fantástico. Ele é metade argentino, metade brasileiro, Gustavo Segre. Ah, olha, então, o prefácio é escrito por seu. mim. E com muito carinho. Eu Sabe sei, a admiração eu sei. que eu tenho por você? A foto essa é perfeita, né? O Perdeu Mané, com toda a manifestação. Detalhe dela sem a venda nos olhos, indicando que a justiça no Brasil é parcial, né? Ela não está mais lá cega, entregando a justiça, seja quem for. Ela está fazendo um justiçamento, que é muito diferente. Vou ler com muito carinho. Obrigado, meu Não sei irmão. se vocês querem fazer alguma pergunta sobre o livro. Quero. Claro. Ô, Caivano, você tem... Só um comentário. Aqui está de cabelo comprido e agora está de... mais gordo. Mas foi é assim uma... Não, mas está bem, tá assim, parece um galã. Parece um galã. É um galã. É fixação de imagem isso, Tá né? certo. Não, eu perguntar para o Caivano, qual que é o universo de presos políticos do 8 de janeiro? Porque a gente tem essa noção, foram 1.000 pessoas, 2.000. Você tem o universo, porque a gente às vezes está aqui em São Paulo, está distante da coisa, Sim. né? Mas sei lá, foram 2.000 pessoas, hoje tem, sei lá, 1.000 com tornozeleira. Qual que é o universo dessas vítimas do Estado brasileiro? Perfeito, ótima pergunta, ótima oportunidade também. A gente ainda deve ter, o número não está atualizado, mas a gente deve ter entre 85 e 90 pessoas que continuam presas. Eram 100 há cerca de 4 a 5 meses, mas algumas conseguiram o benefício, veja só, de saírem em virtude de comorbidades ou até do tempo que já estão no cárcere. Mas no período inicial, lá naquela data, 8 de janeiro, cerca de 350 pessoas foram presas dentro dos prédios. Depois disso, mais 2.600 pessoas foram presas e mantidas em cárcere onde eu visitei, que foi na Academia da Polícia Federal, lá em Brasília, em Sobradinho. Lá mesmo, e olha só, né, nesse universo, é importante dizer isso para a audiência, no universo de 2.600 pessoas, a gente tinha mulheres, crianças, até cachorro caramelo. Tudo junto, dormindo ao redor do ginásio e no chão do ginásio. À medida que o tempo foi passando, eles resolveram soltar as crianças, inicialmente. Óbvio. Depois, Que bom, né? Ainda bem. mas não sem chamar o conselho tutelar para todas elas, tá? Putz. Então, cada família depois respondeu pelo fato das crianças estarem lá, não sei, não acompanhei esses casos. Depois liberaram as pessoas com comorbidade. Então, primeiro os idosos, mas mesmo os idosos, eles estavam com uma lealdade tão grande aos seus companheiros que muitos não quiseram sair. Por isso que a gente tem, por exemplo, né, a dona Vildete, se eu não estiver enganado, com 75 anos. Então, são esses exemplos de pessoas que disseram, não, eu vou ficar até o final. E foram, infelizmente, injustiçadas e condenadas a muitos anos de prisão. Depois disso, eles começaram aqueles que quiseram passar na frente e fazer as oitivas, alguns acabaram sendo liberados porque às vezes sequer estavam lá. Só que no dia 10, já no segundo dia da prisão deles, ali do cárcere privado, aí não liberaram mais ninguém. Todo mundo que estava lá dentro passou pela oitiva, passou pelo processo e foi preso. Depois disso, nós temos hoje mais de 1.100 pessoas, se eu não estiver enganado, que já passaram pelo processo, já tem sentença, e ainda a gente tem cerca de 800 a serem julgadas. Caramba.
Gabriel. Caivano, antes de tudo, parabéns pelo livro. Obrigado. Passados aí quase 4 anos do acontecido do 8 de janeiro, o governo Lula, que voltou ao poder, enfim, está fazendo todas essas tragédias que a gente noticia aqui diariamente. O que ainda sustenta a prisão dessas pessoas que você mencionou agora de pouco? Nada, não há o que sustente. A gente precisaria voltar todo o processo para entender, né? E eu sempre faço o relato histórico, a gente já teve juntos na bancada aqui, eu sempre fiz isso. Na década de 30 no Brasil, de 36 a 45, teve um tribunal de exceção aqui no Brasil, chamado Tribunal de Segurança Nacional. Hoje, com menos coragem do que teve Getúlio Vargas, nós não temos um tribunal de exceção com uma tarja. Olha, aqui vige um tribunal de exceção. Mas é um tribunal que age como? Então, a excepcionalidade da lei é que mantém essas pessoas presas. Todos os direitos e garantias fundamentais, todos é muito grosseiro, mas a grande maioria de direitos e garantias fundamentais que estão lá no rol do artigo 5º da Constituição foram todos violados. A gente sempre cita os principais, né? Primeiro, a legalidade não é preservada, mas você não teve direito ao duplo grau de jurisdição, as pessoas foram julgadas e depois os seus recursos julgados e processados pelo mesmo tribunal, o que é absurdo, né? Quando a gente pensa em direito. Não tiveram direito a um juiz natural, portanto, né? Alexandre de Moraes não era o juiz natural dessas pessoas, e não tivemos ampla defesa e contraditório, porque a maioria dos advogados como eu não tiveram acesso a todas as investigações. Alessandro. Caivano, uma coisa que eu fiquei... acompanhei essa questão do 8 levando um pouquinho para o passado. Nós demoramos tantos anos, para a população se encorajar de novo para ir para as ruas. Sim. Começou lá com o processo da Dilma, lá do impeachment, foi crescendo o movimento, foi crescendo, apesar do ataque da esquerda, de sempre desmentir o número de pessoas, esses movimentos foram se organizando. Não estamos falando ainda de Bolsonaro naquela época, nós estamos falando de movimentos da população indo para a rua. Aí depois veio o Bolsonaro, e Bolsonaro conseguiu unificar muito mais essa corrente. Essa questão do 8 de janeiro, ao seu ver, lógico que nós sabemos as falhas processuais, primeiro porque a gente sabe, quem investiga, julgou e condenou. Exato. Então, quer dizer, isso é um absurdo. Então, isso, no nosso meio jurídico, sabe que quem investiga não pode julgar e quem... A Itália, a Espanha e os Estados Unidos falaram isso perfeitamente, né? Falou, não pode, querido, né? Não pode, eu estou investigando, então automaticamente a minha decisão como juiz vai ser pelo que eu investiguei, então você está condenado. Então não existe uma possibilidade de ter uma inocência nisso. Então vamos esquecer a parte do processo. Politicamente, foi um golpe para a democracia latente, porque a população hoje tem medo de ir para a rua. Pois é, Alessandro, excelente pergunta também. 61% da população, segundo uma pesquisa que saiu semanas atrás, talvez um pouco mais de um mês, 61% das pessoas no Brasil acreditam que criticar o STF seja crime. Então, essa já é a tua resposta, já é a afirmação para a pergunta. Agora, a grande questão aqui é onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. Então, a direita, ela tentou ser reerguida, né? Ressurgiu primeiro com Enéas, depois você teve o processo do Bolsonaro, e aí a gente chega no 8 de janeiro com o solapamento, né? A criminalização da ideologia política. E eu não estou nem falando de direita e esquerda, mas foi a criminalização de uma ideologia. Olha, não é aceito isso. Só que no passado, quando foi a esquerda do Movimento Sem Terra, do movimento... 2017, 24 de maio de 2017. Coisas piores. Exatamente. Eu tretei com Boulos sobre isso. Exato. Eles puseram fogo em 2 ministérios, Ministério da Fazenda e, se eu não estiver enganado, Ministério da Saúde. Três ministérios. Não, mas era um fogo democrático, né? Era um fogo democrático, claro, né? Um fogo que queima sem doer. Né? Fogo soberano. Fogo soberano. Quantos condenados nós tivemos? Nenhum. Nós tivemos, naquele momento, 9 pessoas presas. O Exército agiu imediatamente, colocando os 2.000 homens que eles têm à disposição na Praça dos Três Poderes imediatamente na ativa, cercaram toda a Praça dos Três Poderes, afastaram a multidão e não aconteceu mais nada. E nesse aconteceu tudo o contrário. Não tiveram o Exército atuando, a Polícia Militar prendeu aquelas pessoas sem dar voz de prisão, prensou-os na frente do QG e depois levou dentro de 40 ônibus para essa academia, um campo de concentração, literalmente, cercados ostensivamente cercados por policiais. E aí o que acontece disso? Houve também a perfídia.
né? Que é vedado. A gente tem tratados, como o Tratado de Genebra, que o Brasil assina, então violou também isso. Tem o Pacto de São José da Costa Rica, que diz que todo mundo, no artigo 8º, todo mundo tem direito ao duplo grau de jurisdição, a um juiz natural. Quer dizer, tudo foi violado. Agora, voltando à tua pergunta, é aquilo que eu até já falei, né? Nós tivemos isso também na década de 30, porque os integralistas eram a direita. Ah, mas eu não concordo com o que eles dizem. Não interessa. Se nós defendemos a democracia, eles têm o direito de existência. E foram eles os perseguidos. Mais de 8 mil pessoas condenadas. E olha, tinha pena de morte. Por sorte, Getúlio Vargas não teve coragem de ir adiante e matar pessoas. Mas estava previsto no ordenamento jurídico da época a pena de morte. E aí o que acontece? Em 45 ele resolve como? Com anistia. Ele era a própria Constituição. E aí ele assina a anistia para zerar o jogo. É o que eu proponho agora. Sim, o único jeito de devolver a dignidade da pessoa humana para essas pessoas e um pouco da vida delas. Depois a gente discute, obviamente, a indenização que eles merecem, porque o Estado extrapolou todos os limites. Nunca vão voltar a ser 4 anos detidos por Não. uma questão de você As mesmas pessoas, por né? você ter ido manifestar a sua liberdade. Não estou falando as pessoas que quebraram, as pessoas que foram pegas no movimento, que simplesmente estavam no... O fato é estar filhos. Ninguém vai um golpe de Estado com filhos. Onde você não tem com quem deixar a criança? Vamos no golpe de Estado que a gente leva eles. Pô. E mesmo as que quebraram cometeram dano ao patrimônio, né? Sim, Jamais claro. um golpe, né? Não teria nem como. Agora, a história, e nós já temos conversado sobre isso em alguns programas, sobre a pergunta tua, a história mostra que não foi um golpe. Não é eu ou qualquer um. A história mostra. O primeiro golpe foi em 509 a.C., em que o último rei etrusco, que era Tarquínio o Soberbio, foi derrocado por um golpe de Estado, de Lúcio Júnior Bruto, 509 a.C. Daí, em seguinte, até hoje, foram mais de 2.000 tentativas, com alguns com sucesso e outros não. Mas tinha 3 características em todos eles. A maioria masculinos, dispostos a dar a vida, armados e um líder. Imaginemos por um momento que no dia 8 de janeiro Lula dissesse: me rendo. Entrego a quem? Aí todo. Entrega o quê? Para Fátima Tubarão. Entrega o quê? Era para Fátima Tubarão. Não tinha quem dar. Bem lembrado dela. Aí o judiciário disse: não, era organização criminosa armada, mas não tinha armas. Eles foram revistados antes de entrar. Sim. E aí não tinha armas, só que eles interpretaram que as armas poderiam ser tomadas das forças de segurança. Então era, como um estava armado, o resto poderia estar armado, e aí em uma hipótese e tal e tal. E tinha mulheres, idosos, crianças. Foi o primeiro golpe de Estado, segundo eles, que tinha vendedor de pipoca, sorvete e água. Sabe? Pelas dúvidas, para que a gente... E pelas dúvidas aí também cadeira de praia. Cara, é uma piada isso. É o primeiro golpe EAD da história EAD, do Brasil. boa, boa. Né? Você percebe que você falando veio a memória. Na questão da prisão do Bolsonaro, foram lá, prenderam o Bolsonaro. Se lembram da prisão de Lula? Ele se escondeu dentro de um sindicato. Não saía. Foi um comício aqui. Chamou a militância. E não saía. Fez uma barreira, porque se fosse para prender, tinham que matar a militância. Sim, senhor. Ia ter um embate de guerra. Eu começo a lembrar e começo a pensar assim, que realmente nós temos uma divisão muito grande. Sem dúvida. 2 pesos e 2 medidas. E o balizamento dele, a gente tem medo de falar, mas é o STF. O STF conseguiu, com isso, calar quase parte da população. Da população, exatamente. Claudinho Caivano, muito obrigado pelo livro. Agradeço. Obrigado pelo convite para fazer o prefácio. Imagina, foi uma honra. Recomendamos aí então 8/1, a história não contada. Segunda edição, revista e ampliada, Cláudio Luiz Caivano. Tá aí. Obrigado. É a importância da gente registrar, né, Segré? Porque quem ganha, conta a história. E, apesar de nós estarmos nesse momento ainda perdidos, vamos dizer assim, é importante que a gente faça o relato do que eu vivenciei lá. Esse trabalho cultural atravessa gerações, a discussão política não necessariamente. Exatamente. Eu continuo pensando que tem filtro nessa foto, mas tudo bem. Obrigado, Segré. Muito obrigado mesmo. Vamos uma pausa e já voltamos. Na volta sai Caivano, entra Maria de novo. Tem um monte de gente aqui que está dizendo que Maria brigou comigo. Vamos perguntar para Maria. Já voltamos. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste?
Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.